O ano é 2099. O trem no qual estamos viaja a incrível velocidade de 8.000 quilômetros por hora. Numa jornada sob o Oceano Atlântico. Os passageiros acabaram de jantar em Nova York e em menos de uma hora estarão comendo a sobremesa em Paris. Ficção científica? Talvez não. Um túnel transatlântico pode estar mais próximo da realidade do que imaginamos. Planeta Terra. – 70% da superfície da Terra é de água. Uma colcha de retalhos de mares e oceanos, separando as pessoas do mundo. Num futuro não muito distante, pode existir uma forma radical para atravessar os oceanos do mundo. Uma forma que transformará para sempre a maneira como concebemos nosso planeta. Mais de 5.000 quilômetros de oceano separam o antigo do novo mundo. Um túnel transatlântico seria um dos maiores projetos de construção já realizados. Seriam necessários recursos globais numa escala nunca antes imaginada. Cerca de 1 bilhão de toneladas de aço, a produção reunida de todas as siderúrgicas do mundo durante um ano inteiro. Mais de 50.000 seções de túneis, cada uma pesando milhares de toneladas. Presas ao fundo do oceano. O custo será surpreendente, 12 trilhões de dólares. E levaria quase um século para completar em algumas das mais extremas condições de trabalho no planeta. Mas, se terminado, o túnel transatlântico mudaria para sempre nossa forma de viajar. Uma pessoa poderia facilmente viver de um lado do Oceano Atlântico e trabalhar do outro. Um sonho impossível? Frank Davidson não pensa assim. O túnel transatlântico não está longe do alcance da ciência e da tecnologia modernas. É uma questão de se acostumar a novas realidades. E Davidson sabe o que diz. Sua empresa ajudou a projetar o túnel do Canal da Mancha, ligando a Inglaterra à França. O túnel também foi considerado uma ideia impossível. E hoje em dia, 6 milhões de passageiros por ano realizam a viagem de 3 horas entre Paris e Londres. Mas com 50 quilômetros de comprimento, o túnel parece um pouco maior do que um pulinho, comparado ao túnel transatlântico de 5.000 quilômetros. A ideia de um túnel transatlântico vem inspirando visionários por mais de um século. Em 1895, Júlio Verne previu que carruagens viajariam a 1.600 km por hora, impulsionadas através de um túnel por enormes ventiladores movidos a vapor, colocados nas entradas. Em 1972, o escritor de ficção científica Henry Harrison teve a ideia de um túnel transatlântico parcialmente escorado por vastas pontes submersas. Mas construir um túnel para levar passageiros através do Atlântico apresentaria desafios de proporções inconcebíveis. Existem vários fatores que tornam o projeto extremamente difícil, se não quase impossível.
As limitadas janelas climáticas para a construção, as grandes distâncias que seriam atravessadas para deslocar os materiais e, é claro, o custo deste imenso projeto. Difícil, perigoso e astronomicamente caro. Mas na mente de alguns visionários, totalmente viável. Quando você começa a olhar para os problemas de forma sistemática, eles vão se render à pesquisa e ao desenvolvimento. O primeiro passo seria traçar a rota mais prática. Como a construção de um túnel submerso pode custar cerca de 6 bilhões de dólares por quilômetro, diminuir as distâncias submarinas parece ser uma atraente solução. Na verdade, uma das primeiras propostas apresentava uma rota pelo norte, começando na costa de Terra Nova, no Canadá, entrando e saindo do oceano na Groenlândia e na Islândia, antes de se bifurcar para a Escócia e a Noruega. Comparado a um túnel totalmente submerso de Nova York até a Inglaterra, esta rota cortaria pela metade a construção submarina. Mas surgiram outros problemas com a proposta. As condições climáticas extremas na Groenlândia seriam, com certeza, uma dificuldade para as operações diárias. A solução mais simples é uma conexão submersa direta de 5.000 quilômetros entre a cidade de Nova York e a costa da Inglaterra, e daí para Londres e Paris. Esta é também a opção mais cara. Mas será que um túnel para passageiros sob o Oceano Atlântico, um incrível feito da engenharia, pode realmente ser construído? A construção de túneis é uma ciência sofisticada, que requer engenharia de alta precisão. Em 1987, trabalhadores nas costas francesa e inglesa voltaram duas enormes perfuradoras de 15 metros de largura diretamente uma para a outra e começaram a escavar. Três anos depois, quase 100 metros abaixo do fundo do mar no Canal da Mancha, as duas equipes se encontraram a alguns milímetros de sua planejada façanha. Mas será que os engenheiros conseguem perfurar um túnel sob o solo do oceano, atravessando todo o Atlântico? É improvável. O túnel do canal exigiu mais de 3 anos de perfuração. Nesse ritmo, o túnel transatlântico exigiria mais de 3 séculos. E existe outro problema. O túnel do canal está a apenas 60 metros abaixo do nível do mar. Um túnel transatlântico chegaria em algumas partes a 8 quilômetros abaixo da superfície. Com a pressão nesta profundidade, quase 500 vezes maior que na superfície, não é possível sobreviver. Mas esta não é a única preocupação. A cadeia do meio Atlântico, uma cordilheira submarina de vulcões ativos, estaria no meio do caminho do túnel. É uma região do fundo do oceano que sofre uma média de 5 terremotos por dia, todos os dias. Perfurar numa área de atividade sísmica tão intensa seria impossível. Portanto, construir um túnel sob o solo do Oceano Atlântico não funcionaria. Mas, se um túnel pudesse ser fabricado em partes menores, em terra firme, que depois seriam conectadas e colocadas no fundo do oceano. Este projeto, conhecido como túnel imerso, vem sendo usado por mais de um século. O mais longo túnel imerso do mundo foi construído aqui em São Francisco, durante a década de 1970. Todos os dias, o metrô da cidade, conhecido como BART, abreviação de Sistema de Transporte Rápido da Área da Bahia, transporta milhares de passageiros através do mais longo e profundo túnel do mundo.
Ele se estende por mais de 5 quilômetros, 80 metros abaixo da superfície, no fundo da Baía de São Francisco. O túnel é composto por 57 seções pré-fabricadas de concreto, cada uma com 15 metros de altura e 200 metros de comprimento. Mas um túnel imerso, 1000 vezes mais longo do que o BART, e que cruze o fundo do Oceano Atlântico, poderá um dia ser construído? A resposta a esta pergunta pode ser encontrada aqui na Holanda, numa das maiores fábricas de túneis do mundo. Com quase metade do país abaixo do nível do mar, os holandeses são especialistas em construir túneis submersos. Imagine que você tem um túnel largo. Ele pode ser um tubo ou um túnel do tipo caixa. Você o corta em pedaços, mas primeiro precisa construir esses pedaços. Construir um túnel imerso começa com concreto. Muito concreto. Primeiro, uma base de concreto é vertida dentro de uma forma gigante. Quando a base está seca, as paredes e o teto podem ser construídos. Cada seção do túnel, com 100 metros de comprimento, consome quase 30 mil toneladas de aço e concreto, o suficiente para construir um prédio de apartamentos com 10 andares. Se o concreto secar muito rápido, ele se tornará frágil e possivelmente se quebrará. É por isso que os trabalhadores mantêm geradores de vapor gigantes ligados continuamente sobre o concreto, por até 28 dias. Quando terminado, cada pedaço do túnel possui o comprimento de 2 aviões 747. Um túnel transatlântico precisaria de 54 mil seções pré-fabricadas. Mas isto mobilizaria 225 fábricas, cada uma funcionando 24 horas por dia durante 20 anos. É claro que construir as seções do túnel é apenas o primeiro passo. Elas deverão ser transferidas para o oceano e unidas no fundo do mar. Na construção de um túnel imerso, cada seção é selada de cada lado por anteparas de aço. Isso faz com que as seções fiquem impermeáveis e assim podem flutuar. Em seguida, a doca seca é inundada e os enormes tubos de concreto são rebocados para alto mar. Nós podemos deslocar flutuando cada elemento desta doca seca automaticamente, quando quisermos. Se estas seções fossem destinadas ao túnel transatlântico, elas realizariam uma jornada muito longa, podendo chegar a 2.500 quilômetros. E o estágio final do processo seria, de longe, o mais difícil e perigoso. Cada seção seria rebocada até um ponto diretamente acima de sua posição final no fundo do mar. Em seguida, seria inundada parcialmente, fazendo com que afunde. Guinchos robotizados controlariam a descida. Os mergulhadores, trabalhando em quase total escuridão, contariam com a ajuda de sistemas de posicionamento global para manobrar as partes do túnel até o local certo. O trabalho seria muito perigoso. Se um mergulhador estivesse no lugar errado, na hora errada, ele poderia ser esmagado ou sua fonte de ar poderia ser pinçada por uma seção do túnel e ele acabaria sufocando ou se afogando. O posicionamento final seria crítico. Cada junção deve ser alinhada